Muito obrigado, Vossa Excelência, sempre muito generoso nas suas palavras, senador Cajuru. Bem, presidente dos trabalhos, senhores senadores, senadoras, telespectadores, TV Senado, Rádio Senado. Senhor presidente, há poucos dias foi criado um grupo de senadores aberto a outras adesões, denominado Muda Senado, Muda Brasil. É um movimento de inconformados com certa inércia com relação a grandes temas nacionais que temos relegado aqui nesta casa. E quando da primeira reunião deste grupo, que começou com 12, hoje são 16, grande maioria são os jovens, os novos senadores, aqueles que vieram para cá em fevereiro último, percebeu-se que nós tínhamos um conjunto de inconformismos, mas que não se comunicavam. Eram individualidades. E com a criação desta comissão, nós tornamos um movimento coletivo, que está aí a desejar a concretização daqueles grandes anseios da população brasileira de estabelecer uma nova política, de desenvolver o debate em torno das grandes questões nacionais, particularmente abrir uma discussão aqui no Senado de um tema muito instigante e preocupante, que é atualmente a conduta de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, foi também por isso que hoje pela manhã esse grupo de senadores inconformados recebeu aqui no Senado a deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, que ingressou com um pedido de impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, por uma série de irregularidades e conflitos com a Constituição brasileira que ela rola no seu pedido. E ela veio pedir apoio a que esse grupo dê força para que o seu pedido vá para o debate, primeiro na mesa do Senado, que por sinal não teve nenhuma reunião nesse ano de 2019, e depois venha para o plenário para discussão. Também a cogitação desse grupo, Muda Senado, Muda Brasil, que se reabra a discussão sobre a abertura da CPI da toga, para poder se investigar tudo aquilo que vem sendo apontado numa sucessão de casos com indícios de escândalos no cometimento de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, esse último fato agora, no Supremo, sim. Inclusive, esse fato mais recente, trazido pela revista Cruzoé, na quinta-feira passada, de que alguns ministros do Supremo fizeram inúmeras viagens à Europa a pretexto de participar de cursos de direito de rápida duração, mas que permaneceram viajando pela Europa com suas ilustríssimas esposas às custas da hidrelétrica de Itaipu. São viagens em primeira classe nos voos para a Europa, são hospedagens em hotéis 5 estrelas, e as viagens intermediárias, os voos intermediários dentro da Europa, tudo por conta da hidrelétrica de Itaipu, que agora, pelo novo governo, teve sua diretoria substituída. É um fato que pouca gente sabe. Um outro fato recente que veio a público, até há 2 dias atrás, é com relação ao arquivamento de vários processos ou pedidos de suspeição ou de impedimento de alguns ministros que não deveriam atuar em determinados casos, e são ali enumerados.
sem discussão do plenário, atos de verdadeiro arbítrio dentro do Supremo Tribunal Federal. Esse é apenas um dos fatos contra os quais se insurge esse grupo Muda Senado, Muda Brasil. E poderia passar aqui a tarde inteira desfiando esses casos que perturbam os senadores que vieram para cá para defender a moralização da política. E aí estão os integrantes desse grupo, todos eles com ficha limpa, sem nenhuma mácula nas respectivas carreiras políticas. E queremos, nesse grupo também, sensibilizar o senhor presidente da Casa para que ele traga esses temas ao debate aqui no plenário do Senado, atendendo a esse clamor nacional de milhões de brasileiros insatisfeitos. Então, num resumo, é isso que se pretende. Não há nenhuma tentativa de desmoralização de qualquer dirigente da Casa, ao contrário, se mantém todo o respeito ao comando do Senado. Não se quer também constranger qualquer colega integrante do colegiado. O que se quer é que esse colegiado, e como colegiado, e não como uma vontade única, monocrática, absolutista, decida aqui por todos. Contra isso que esse grupo se insurge. Então, até eu queria chamar a atenção, e talvez o eminente presidente da Casa, o senador Davi, cheio de boas intenções, um homem correto, é que esteja seguindo um velho vício que vem de várias outras presidências do Senado, de tomar atitude unipessoal, decidir sozinho. Quando, no caso dos pedidos de impeachment, que se acumulam nas mesas da direção do Senado, só desse ano são 13 pedidos de impeachment, até o ano passado eram 33, e foram todos arquivados pelos comandos passados do Senado Federal, foram engavetados e depois arquivados, para que não aconteça o mesmo com os atuais pedidos que estão aí. Que eles sejam trazidos primeiro para a mesa do Senado e depois para o plenário. Porque é importante observar que em momento algum a lei do impeachment, a lei número 1079 de 50, menciona consultar a assessoria ou atribuir ao presidente do poder a prerrogativa de decidir pelo não acolhimento isoladamente. Os artigos 42 e 49 da lei do impeachment são claros quanto à exclusiva competência do poder, não só do presidente, do poder constituído, que é o Senado Federal, como tal, e não do seu presidente unicamente. A própria comissão especial de senadores, que deve ser criada para examinar os pedidos de impeachment, porque há uma certa sutileza. Quando se entra com um pedido de impeachment, quando se protocola um pedido de impeachment aqui no Senado Federal, esse pedido deve ser levado à mesa do Senado, para que a mesa decida sobre o seu recebimento ou sobre a sua rejeição, nomeando uma comissão com poder opinativo. E isso não tem sido feito. Então nós queremos a correção desta irregularidade processual que vem ocorrendo aqui há bastante tempo. É uma das tantas finalidades desse movimento Muda Senado, Muda Brasil. E esperamos a compreensão dos colegas, que eles adiram a esse nosso movimento, que a população brasileira que nos acompanha pela TV Senado, pela Rádio Senado, também se pronuncie, apresente sugestões. Nós queremos a transparência desta casa, que tem um papel importantíssimo a desempenhar e não pode se omitir.
porque temos sofrido inúmeras acusações de que o Senado Federal, por exemplo, o único órgão, o único poder da República que pode processar e julgar ministro do Supremo Federal. E nós não temos feito nada disso. Nós não temos nem examinado situações como tem ocorrido, onde tem ministro que institui um inquérito, faz investigação, processa e julga, e nem ao menos ouve o Ministério Público. Isso é ilegal, isso é irregular. O Supremo Tribunal Federal tem a missão guardiã da Constituição, não a prerrogativa superior, olímpica, de estar acima da Constituição. Então, é com esse sentido que esse movimento vem crescendo, com todo o respeito às autoridades constituídas, com todo o respeito a todos os senadores que compõem essa casa, mas que se reverta essa praxe irregular, inaceitável, que vem acontecendo até aqui. Era esse o registro que queria fazer, senhor presidente. Senador